que Ele está dentro de nós. É Ele próprio sendo manifestado, realizado, né? É o realizar e o fazer é dele, né? Que nem João Batista falou, né? Eu sou a voz do que clama, né? A voz era de João Batista, mas o clamor dentro dele não era ele próprio, né? Era o próprio Senhor, né? O Senhor Deus falando já sobre ele, preparando o caminho para Jesus, né? Eu sou a voz do que clama. Quer dizer, a voz pode ser nossa, mas o clamor de Cristo tem que estar dentro de nós. É o clamor das coisas do reino acontecerem, né? As coisas se alinharem, o reino vir em plenitude, né? Primeiramente em nossas vidas, né? E nossos olhos verem a manifestação do reino acontecendo, né? Porque se nós ficarmos presos às coisas negativas, né? É só o que nós vamos ver e absorver, né? Mas nós temos que ver aquilo de bom, aquilo que Deus faz, né? Podemos até ver, né? Que foi citado no último Hebron, né? Penúltimo Hebron, último. Falou, você pode até ver as notícias negativas, mas para você se levantar contra elas, não absorver elas e ficar aquele filtro dentro de você, né? Aquela sujeira passar em você e ficar em você. Não, você declara contra aquilo. Se é contra a corrupção, declare contra, né? Se o espírito da mentira, ministre a verdade. Então é isso que Deus nos faz, né? Porque Ele está em nós, Ele habita em nós, faz morada em nós. Vamos começar aqui em João 14. João 14. Eu ia ler todo mais comprido aqui, né? Que ele fala que João 14, eu ia ler até o 32, né? Mas fala que o 21, aquele que tem os meus mandamentos, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E o meu Pai o amará, e nós viremos até ele, faremos nele o nosso lar ou a nossa morada. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. E a palavra que vos estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Esses ensinamentos vos tenho ministrado, enquanto ainda estou presente entre vós. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. E eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não vou-la dou como o mundo dá, e não permitas, eu não dou como o mundo dá, mas não permitais que o vosso coração se preocupe, e nem vos deixeis amedrontar. Não se preocupe e nem deixe o seu coração se amedrontar. Por quê? Porque a paz, ela controla as nossas ações. A paz vai dar um direcionamento, o que nós fazemos, né? Foi a palavra que nós falamos outra vez, né? A paz, ela não tira você do eixo. No meio das aflições, a paz te controla. Por quê? Ele é Deus forte, né? Ele é o príncipe da paz, né? Como Isaías fala, ele é o príncipe da paz.
Ele é o Senhor da guerra, Ele é o Senhor dos exércitos, mas só pode ter paz, só pode ser um rei dos exércitos quem tem paz, quem é o príncipe da paz. Porque ninguém consegue ser, né, sem ter algo dentro de si próprio, né? Dentro de si próprio. Queria começar falando assim, essa palavra fala assim: a paz é um exemplo de vida do cristão, mesmo em meio às aflições do mundo. Em meio às aflições, não é na bonança, né? Muitas vezes a pessoa tem uma bonança, ela acha que isso também é paz. Também não é paz. A paz é aquilo que você não se preocupa com nada, né? O que é ser próspero? É não ter falta de nada. Não é ter muitas coisas, é você não ter falta de nada. É você ter uma paz interior em você. A palavra branda desvia o furor. O que é a palavra branda? Uma pessoa equilibrada, ela sabe como falar, ela sabe como proceder na hora da angústia, na hora do tormento. Eu fico lembrando toda essa palavra, eu lembro de Jesus, né? Na hora da tempestade dormindo. Por quê? Só porque ele era Jesus, o Filho unigênito de Deus? Não, porque ele foi o exemplo de paz perfeita, né? Ele levantou, por que vocês não pararam isso daí, né? Homens de pouca fé, né? Ele nunca repreendeu quem tinha muita fé, ele repreendeu quem tinha pouca fé. Foi lá e parou a tempestade. Parou. Quer dizer, a paz que estava dentro dele não deixava, né, ele sair dos trilhos, ele perder o foco da intimidade dele com Deus, né? Porque ele via e fazia e tinha sintonia perfeita com Deus, né? Sintonia perfeita com Deus. E ele deixou isso para nós: eu vou, mas eu virei, né? E vos farei morada. Quer dizer, a intimidade, ele abriu o acesso, o que o povo lá de Israel, né, fechou lá quando Deus chamou eles para conversar, né? E eles sentiram medo, né? Deus sempre quis essa intimidade, né? O que Adão também perdeu lá no Jardim do Éden, né? Mas João 16, 23 fala assim. João 16, 23 fala. João 16, 23 fala: e naquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo que pedires ao Pai, Ele vos concederá a vós, em meu nome. Olha Jesus falando, tudo em meu nome. 24. Até agora nada pedis em meu nome. Pedir e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. A paz de Cristo vence as aflições. Essas verdades eu vos tenho dito, 25, através de uma linguagem figurada. Mas o momento está chegando em que eu não falarei mais por enigmática, mas vos direi claramente a respeito de meu Pai. E nesse dia pedireis em meu nome. E não digo que orarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama. Olha, o próprio Pai vos ama. O próprio Pai. Pois o próprio Pai vos ama porque me amaste e creste que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora eu deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus observaram-lhe: eis que agora fala claramente, e não através de linguagem enigmática. Agora temos certeza que tens pleno conhecimento de tudo, pois nem é necessário que verbalizemos as perguntas que nos inquietam. Por isso o cremos que verdadeiramente viestes de Deus. Você tem que ter paz até para ouvir a palavra de Deus. Senão você não tem a compreensão perfeita. O Espírito Santo não age, né? Porque o próprio Espírito Santo que Jesus ensinou, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, é o Espírito Santo em você. É o Espírito Santo em mim. Ele que traz compreensão de todas as coisas.
Ah, mas agora verbalizamos as perguntas que nos inquietam. Porque isso cremos que verdadeiramente viesse Deus. Mas Jesus lhe respondeu: credes agora? Pois chegará o momento e realmente a hora é esta, quando sereis espalhados cada um para a sua família. Vós me deixareis sozinho, mas eu não estou desamparado, pois o meu Pai está comigo. E eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em minha paz neste mundo sofrereis tribulações, mas tendes fé e coragem. Tenha fé e tenha coragem. Lembra a outra palavra que nós ouvimos, né? Fé com humildade, humildade com fé, fé com coragem. Jesus falou: neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Lembra que nós citamos, né? Não tenha medo, né? Medo fala 365 vezes, né? Mas também fala 365 vezes tenha coragem, não tenha medo, né? Tenha coragem, fala 82 vezes. Tenha paz, 344 vezes, né? Tenha fé, 256 vezes. Vencedor, 10 vezes, 8 vezes só em Apocalipse. É diferente. Vencedor é maior do que um campeão. É maior do que um campeão. Um campeão, ele luta a vida inteira para ganhar uma medalha. Mas o vencedor é aquele que vence os seus inimigos. E principalmente o seu inimigo interior, né? Que quer boicotar a sua salvação, a sua santidade, o seu propósito, né? Então, é o vencedor, né? Falar, ao vencedor dar-lhe-ei, né? Ao vencedor dar-lhe-ei, assentar comigo no trono do meu Pai. Filhinhos, olha aqui o amor de Deus, 27 vezes. Santo, 700 vezes, mas santo é o Senhor, né? Santo, fala 700, santificais, 200 vezes. Quer dizer, é o agir do Espírito Santo para viver todas essas características profundas que Deus nos dá, né? Que Deus nos dá. Amém? Amém. Opa, aqui. Então nós paramos aqui, ó. Fala assim: tende fé e coragem, eu venci o mundo. Jesus é o modelo perfeito que venceu. Ele continua, né? Eis que vem o príncipe desse mundo e eu nada tenho. Ele nem nada tem. Mas o que é uma vida sem paz? O que é uma vida sem paz? Que poderíamos, né, falar sobre isso? Que não tem descanso, que não ouve ninguém, que não pensa para falar, não tem harmonia no lar, né? Não tem harmonia, não está bem com nada. Isso é característica humana, né? Não está bem com nada. Pode ter tudo, mas está reclamando de tudo. Não está bem com nada. Não vê o agir de Deus. Só ele diz que tem Deus, né? Ele não vê o agir de Deus. A outra pessoa pode estar do lado dele, vê Deus na vida dele e ele mesmo não vê. Quer dizer, uma pessoa sem paz. Não confia em ninguém. Não confia em ninguém, né? E é diferente do Evangelho, né? O Evangelho é amar, né? É amar, é correr risco, né? É correr risco de ser traído. Amar é correr risco. É correr risco, como Jesus correu, né? Amigo, o que tem que fazer, vai e faça rápido. A gente chamou Judas de amigo. Provérbios 19, 29 fala assim: mostra-se
mostra-se a pessoa sem paz. Provérbios 14, 29. O que tarda em irar-se é grande em entendimento. Quer dizer, uma pessoa sem paz, o que ela fala? Ela vai ser rápido, né, em se levantar, irar-se. O que tarda em irar-se é grande em entendimento. Mas o que de espírito impaciente mostra a sua loucura. Viu? Aquele que se tarda, se controla, tem o Espírito Santo em irar-se, é de grande entendimento. Mas o que de espírito impaciente mostra a sua loucura. A Bíblia destaca que uma vida tranquila é de grande valor diante de Deus, que está associada a um espírito manso e tranquilo, que é valorizado por Ele, por Deus. E essa tranquilidade interior que reflete uma confiança em Deus, reflete uma confiança em Deus, essa tranquilidade interior, tranquilidade, coloca essa palavra, tranquilidade, reflete uma confiança em Deus, e é vista como uma beleza permanente que se contrapõe à beleza exterior. Ela se contrapõe, é muito mais bonita que qualquer beleza exterior, né? Porque é o seu autocontrole, é o domínio próprio. A paz que excede todo entendimento nos controla, né? Nos dá harmonia interior. 1 Pedro 3,4 fala, esse versículo menciona que a beleza interior e com espírito manso, 1 Pedro 3,4, vai falar da mulher, né? Mas fala da beleza interior. Esse versículo menciona que a beleza interior é como um espírito manso e tranquilo, é de grande valor diante de quem? Diante de quem? De Deus, contrastando com a beleza exterior, que pode ser passageira. A beleza exterior pode ser passageira, mas a nossa interior é de grande valor diante de Deus. Porque exteriormente pode deteriorar, mas a interior é o que Deus está vendo, é o que Deus vê, né? 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12 fala que essa passagem incentiva os cristãos a viverem uma vida tranquila. Incentiva os cristãos a viver uma vida tranquila, cuidando dos seus próprios negócios e trabalhando com as suas próprias mãos, para que possam ser dignos diante de outros e não necessitem de nada. Entendeu? Uma vida tranquila, trabalhando com as mãos, né? Que possam ser dignos diante de outros e não necessitando de nada. Provérbios 14, 29 fala, esse versículo afirma que a pessoa calma e sábia, enquanto a que facilmente perde a calma, mostra a sua falta de juízo. Entendeu? Provérbios 14, 29. A pessoa calma e sábia, enquanto o que facilmente perde a calma, mostra a sua falta de juízo. Jesus também falou, né? Mateus 6, 25 a 34, ele fala, né? Mas ele fala assim, Jesus ensina a não se preocupar excessivamente com o futuro. Ele leu em Mateus 6, 25 a 34. Jesus ensina a não se preocupar excessivamente com o futuro, incentivando a confiar em Deus para as necessidades diárias, com a provisão e a comida e a roupa, e a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O apóstolo Paulo em Filipenses 4, 6 e 7 também fala aos filipenses. Sugere que as pessoas devem se preocupar pouco com algo, em vez disso, estarem em oração e ações de graças. Para quê? Você viu? Primeiro, né?
orações e ações de graças, para que a paz de Deus possa guardar os seus corações e mentes. Viu? Oração, né? E gratidão. Oração e gratidão, né? Para que a paz de Deus possa guardar os nossos corações. E Jesus também fala em João 10:10, Jesus diz que veio para que todos tivessem vida e a tivessem abundância. A vida e a vida em abundância. João 10:10, indicando que a vida cristã é repleta de bênçãos e satisfações, incluindo a paz e a tranquilidade. Incluindo a paz e a tranquilidade. Romanos 12:19, na carta aos Romanos, aconselha a não se vingar, mas sim deixar a ira de Deus para que Ele possa retribuir. Você viu? Aconselha a não se vingar, mas sim deixar a ira de Deus para que Ele possa retribuir, incentivando a manter a calma e a confiar na justiça divina. Quer dizer, o que é isso? Tranquilidade, que é um derivado da paz, né? Que é associado à paz de Deus. A paz de Deus. Amém? Amém. O que é a vida com paz agora? O que é uma vida de paz? Tem um lado, né? Nós expomos o lado humano, né? E nós temos que, né, oprimir, né? Matar ela, mas aqui também fala a vida com paz. Desfrutar de ser filhos, ser um filho, ser uma filha. Desfrute disso, né? Isso é ter uma vida de paz. Longânimo em ouvir, isso é ter paz, né? Ser longânimo, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Ouvir, né? O provérbio fala responder antes de ouvir é estutice. Né? Você responder antes de ouvir, muitas vezes nós falamos junto com aquele que está falando. E era diferente no tempo de Jesus, né? Quando um começava a falar, um se levantava e ele queria falar, o outro se sentava. Uma tradição, e é tão linda, né? Quando um queria falar, ele se levantava, o outro sentava para o outro falar. Não era todos falando ao mesmo tempo. Quer dizer, aquele que fala antes de ouvir é estutice, né? Então, ser longânimo em ouvir, isso é ter paz. O seu falar traz cura, o seu falar traz cura. E o provérbio fala, né, que a palavra certa é como medicina. A palavra certa, né, a palavra na ocasião certa é como medicina, né? A sua casa e seus filhos são brotos de oliveira. Isso é ter paz. Isso é ser uma casa. Quer dizer, os seus filhos é como broto de oliveira, né? Tem a unção, né? Tem o Espírito Santo no seu lar. Isso é ter a paz de Deus. Agradeça pelo pouco. Agradeça pelo pouco. Isso é ter paz. E pelo muito. Isso é ter paz. Agradeça pelo pouco e agradeça pelo... Não é fácil se agradecer pelo muito, né? Hoje foi uma bênção, né? E quando não é aquilo que você achou que ia acontecer? Você agradeceu, né? Isso está a chave. Eu cheguei num ponto assim, acontece assim, eu falo, não aconteceu, não é nem mais e nem menos, é aquilo que eu necessitava. Mas como? Não, é aquilo que eu necessitava. Não é nem muito e nem um pouco. É o que Deus queria para aquele dia. É o que Deus queria. É o que Deus tinha para aquele dia. Porque se você reclama, você está indo contra Deus. Né?
Você está falando, não, esse dia não foi do meu jeito, não. Mas do teu jeito é do jeito de Deus. Totalmente diferente. Por favor, o que você falou? A palavra certa é cura, como que é? A palavra certa é como cura de medicina. Tem 2 provérbios que falam, eu não separei esse texto, mas tem dois provérbios que falam que a palavra certa é como medicina. E tem um outro texto que fala, a palavra fora da hora é como você encarar uma ursa, entendeu? E ser devorado, coisa assim, fala. É como medicina, a palavra certa no momento certo é como medicina. Tem esse texto em Provérbios também. Seus filhos como rebento, não, confiar é agradecer pelo pouco, pelo muito. Ter paz é confiar e ver Deus em tudo. Né? O ateu, talvez ele vê mais Deus do que aquele que era para ver, né? Mas o incrédulo, ele não vê Deus em nada. Ele acha que é mérito das mãos dele. Provérbios 16, 24. Olha lá, pode ler. Palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Você viu? É onde? Provérbios 16, 24. Agradecer pelo pouco, pelo muito. Confiar é ver Deus em tudo. Isso é ter paz. Paz é amar incondicionalmente a todos. Ter paz é amar a todos incondicionalmente. Ter paz é ser manso de espírito. É ter tranquilidade de grande valor diante de Deus. Onde está escrito isso? 1 Pedro 3, 4. Ter paz, 1 Pedro 3, 4. Ter paz é ser manso de espírito e ter tranquilidade é de grande valor diante de Deus. É grande, né? A palavra fala grande valor. Quer dizer, então é para ser praticado. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, trajado de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. É só quando nós estamos na igreja? Não. Diante de Deus é todos os dias. Que eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação. Tranquilidade no grego, a palavra tranquilidade é atarxia. Esse termo que significa é ausência de perturbação. É ausência de ser perturbado, de ter perturbação, uma mente confusa, é longe disso, né? Tranquilidade, paz, é não ter uma mente confusa, é uma perturbação, ou tranquilidade de espírito. É um conceito central em vários meios, né? Ataraxia é ausência de turbulência. Mas nós não vamos passar por turbulência ou aflições. Mas aqui está falando que chega a um ponto da tranquilidade que você vai ter ausência de turbulência. Tanto mental como emocional. E frequentemente associada a um estado de paz interior e serenidade. É um objetivo importante, pois a busca por uma vida tranquila e pacífica é vista como um caminho para a felicidade e a realização pessoal. A verdadeira tranquilidade vem de saber que Deus, olha que lindo, né? Parece que a gente ouve tanto, mas talvez a gente não dá tanto valor, né? A verdadeira tranquilidade vem de saber que Deus nos ama, está no controle de todas as coisas, mesmo quando tudo à nossa volta parece turbulento, podemos encontrar paz, calma e tranquilidade em Jesus. Ele é mais forte que os nossos problemas.
e nunca nos abandonará. Nunca, nunca. A tranquilidade de Jesus é para todos que têm paz com Deus. A tranquilidade de Jesus é para todos que têm paz com Deus. A salvação traz conforto e calma até para a vida mais agitada. Pode ver, a pessoa, né? Jesus muda tanto, que a pessoa era tão agitada que Jesus muda o coração da pessoa, muda a maneira como ela vive. Encontre tranquilidade e sabedoria na palavra de Deus. Encontre tranquilidade e sabedoria na palavra de Deus. Porque Isaías 32:17 diz: o fruto da justiça será... Qual que é o fruto do reino? Porque justiça fala de reino, fala de um rei que é jurídico, né? O fruto da justiça será paz, e o resultado da justiça será tranquilidade. E a confiança para sempre. E confiança para sempre. Paz, tranquilidade e confiança para sempre. Eu creio. Que jeito que você crê? Você confia? Aí você crê. Eu não posso falar que eu creio sendo que eu duvido. Né? Eu não mostro essa confiança em Deus. Então eu não creio. Né? Eu não creio. Tranquilidade a palavra também, fechou aqui. A palavra também tranquilidade no hebraico também pode ser traduzida como calma ou sossego. Outras palavras que podem denotar tranquilidade inclui silêncio, calma e repouso, tranquilidade, serenidade. Tranquilidade utilizada para descrever um estado de calma e bem-estar. De calma e bem-estar. A tranquilidade é a verdadeira tranquilidade, vem de saber que Deus nos ama. Deus nos ama. Isaías 54:10. Vamos lá. Deixa eu conhecer. A tranquilidade vem do quê? Saber que Deus nos ama. Os montes, olha que lindo isso. Isaías, o livro de Isaías é cheio das palavras falando de Jesus, de paz, né? É repleto. Você pega a chave bíblica, você vai achar dezenas de versículos que falam de paz. Mas olha, escutem esse. Os montes podem mudar de lugar e as colinas podem abalar-se, mas o meu sentimento de benevolência e misericórdia, isto é, o meu amor, nunca mudará. Nunca mudará. A minha aliança de paz não será jamais abalada. Amém. Afirma Yahvé, aquele que se compadece de ti. Amém. Tudo pode mudar. Colina, montes, né? Podem mudar de lugar, né? Colinas podem se abalar, mas a aliança que ele, né, não mudará. Né? A aliança de paz não será jamais abalada. Ele está falando que jamais será abalada a aliança de você com Cristo. Porque Cristo em você tem a paz. Você tem essa tranquilidade. Né? Você sabe como agir, como falar, como esperar, como confiar.
de que modo fazer, né? Porque você confia naquele que fez todas as coisas, aquele que criou tudo pela palavra, aquele que é dono de tudo. Você é filho do dono. Você não é escravo. Ele não fala nada para os seus escravos, mas ele fala e chama aqueles de amigos. Amém. Porque ele transmite tudo o que ele quer fazer aos seus amigos, né? Aos seus amigos. Amém? Amém. Somos gratos a Deus Isso. Amém. pela sua santa palavra, Senhor. Amém. Por esse dia que nós vivemos, o dia de hoje, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado pelo Obrigado. fôlego de vida. Amém. Obrigado por nos amparar, Isso. por nos cuidar, por transmitir, Senhor, a tua tranquilidade, a tua paz, Amém. que excede todo entendimento e Isso. toma conta do nosso ser. Amém. Obrigado, Jesus, por fazer Obrigado, parte dos teus planos, fazer parte do teu corpo, por estar